Bora lá, galera! O último presidente, então, para a gente encerrar as origens da industrialização no Brasil, esse último presidente é o Juscelino Kubitschek, um mineiro que vai assumir a presidência da República em 1956 e ficar até 1960. 5 anos, então, de governo Juscelino Kubitschek. E durante esse período, o próprio Juscelino tinha um slogan, tinha uma frase que ele dizia: meu governo vai ser 50 anos em 5. Ou seja, no meu governo, o Brasil vai crescer em 5 anos, o que é equivalente a um período de 50 anos. Então, olha como esse cara estava otimista, achava que ia rolar a coisa e ia fazer acontecer. Mas o que ele fez na prática para incentivar a industrialização? O que ele fez de verdade? Vamos entender isso. Presta atenção que essa é a última parte. A gente encerra aqui, aí você vai entender tudo direitinho. Galera, ele incentivou as indústrias estrangeiras. Incentivou que indústrias estrangeiras viessem instalar filiais aqui no Brasil. Que tipo de indústrias estrangeiras? Principalmente automobilísticas. Tá? Até hoje isso fica muito claro. Você tem aí, por exemplo, a marca Ford, de automóveis Ford, é uma empresa norte-americana, mas tem filiais aqui no Brasil, produz carros Ford aqui no Brasil. A mesma coisa ocorre, por exemplo, com a Honda, que é uma empresa japonesa, produz carros aqui no Brasil, com a Peugeot, com a Citroën, empresas francesas que produzem carro aqui no Brasil. E isso aconteceu no governo de Juscelino Kubitschek. E ele começou a incentivar a vinda do que a gente chama de multinacionais, empresas estrangeiras instalando filiais aqui no Brasil. A Volkswagen, empresa de automóvel alemã, veio aqui para o Brasil nesse período, instalou e vendeu muito um automóvel que era um exemplo que todo mundo queria comprar na época, que é o Fusca. Tá? Então, vendeu muito Fusca aqui no Brasil. A Volkswagen, uma empresa alemã, uma indústria alemã, veio aqui, instalou uma filial, fabricou Fusca aqui no Brasil e vendeu para todo mundo praticamente. Era o sonho de todo mundo ter um Fusca naquela época, em meados do século XX. Então, indústrias estrangeiras, não só automobilísticas. Automobilísticas foi um setor que foi muito incentivado pelo Juscelino, mas não só, ele incentivou a vinda de multinacionais em vários setores, isso é importante, tá? Não só automobilística, mas em vários setores, beleza? Construção de Brasília, galera, ele muda a capital do Rio de Janeiro para Brasília, tá? Essa mudança aí visava aí uma interiorização do Brasil, levar as pessoas mais para o interior do Brasil, sair um pouco ali da costa brasileira, do litoral brasileiro, indo em direção ao interior. Beleza? Então, construção de Brasília também foi no governo dele. Construção de Brasília é uma cidade construída, sim. No caso de Brasília, uma cidade planejada. Foi planejada a construção de toda a cidade e o Juscelino Kubitschek, ao lado do urbanista Lúcio Costa e do arquiteto Oscar Niemeyer, vão construir Brasília. Então, começa a construção em 56 e termina em 60, 1960. Tudo bem? E a abertura de estradas. Várias estradas sendo abertas no governo de Juscelino Kubitschek, o que também colaborava para a indústria automobilística. Você tem estradas, você precisa de automóvel para percorrer essas estradas. Então, uma coisa aqui relacionada com a outra. Para a industrialização, principalmente o incentivo a indústrias estrangeiras, a multinacionais. Começa a industrialização mais forte e aí você tem o quê? O êxodo rural, galera. As pessoas saindo do campo e indo trabalhar na cidade. Esse movimento de sair do campo e ir trabalhar na cidade, em massa, em grande quantidade, a gente chama de êxodo rural. Tudo bem? Então, isso que aconteceu no governo de Juscelino Kubitschek. Espero que tenha ficado claro e aquele abraço.